E nos próximos capítulos da novela Terra Nostra, após descobrir que Rosana e Mateus se beijaram, Marco Antônio decide devolvê-la para Gumersindo. Porém, ele vai se arrepender e voltar para buscar a mulher, que fica surpresa com a nova personalidade de Marco Antônio. Mas antes da gente continuar com o vídeo, já me deixou o seu like, que é super importante, e se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E tudo acontece após Marco Antônio voltar de uma viagem que fez a Manaus. Disposto a recomeçar a sua vida, ele decide ir até a casa de Gumersindo e Maria do Socorro para ver Rosana. Quem o atende é Mariana, que sobe até o quarto, entra e fala: Senhora Rosana, o senhor Marco Antônio espera pela senhora lá na sala. E surpresa, Rosana pergunta: Ele voltou, Mariana? E a mulher responde: Voltou e quer falar com a senhora. Eu imagino que ele queira falar a sós com a menina. Rosana olha para a mãe, que fala: Eu não consigo imaginar o que esse rapaz, que já devolveu você ao seu pai, o que ele tem para falar com você. E Angélica diz: Deixa, minha mãe, deixa que a Rosana vai ver. Maria do Socorro concorda e fala: Eu deixo. Minha filha pode ir falar com ele. E Rosana diz: Sim, eu vou, minha mãe. E você fica aqui, Mariana. Rosana chega na sala e, ao ver a nova aparência de Marco Antônio, questiona: Mas o que é isso, Marco Antônio? E ele responde: Eu estou chegando de viagem. Cheguei essa madrugada e quero falar com você. E Rosana então questiona o que ele quer com ela. E Marco Antônio diz: Não fica com o pé atrás, porque eu vim em paz. E Rosana pergunta: E então me diga, o que você quer de mim? E ele responde: Conversar com você. Eu queria te dizer que eu não te amo, Rosana. E ela rebate dizendo: Isso para mim não é novidade, Marco Antônio. E ele continua a falar: E apesar disso, eu quero lhe falar que eu te quero. Eu quero que você me escute, Rosana, e esqueça tudo o que passou. E direta ela diz: Que você me devolveu para o meu pai? E sincero, Marco Antônio fala: Eu queria te pedir desculpas por causa disso. Naquela situação, qualquer homem teria sentido os ciúmes que eu senti. E Rosana diz: Ele me beijou de ódio. E Marco Antônio fala: E eu jamais poderia ter imaginado que tivesse sido assim. E confusa, Rosana pergunta: Mas afinal, Marco Antônio, o que você quer de mim agora? E ele responde: Eu já te disse que eu te quero. E Rosana fala: Me espanta você me dizer isso agora. E decidido, ele diz: Eu também me espanto, mas a Juliana não me ama e o teu Mateu não ama você. E eu gosto muito de você. E Rosana confessa falando: Eu também não desgosto de você, Marco Antônio. Somos dois infelizes, não é mesmo? Ele concorda e diz: Talvez porque a gente não se conhece direito. E com olhar baixo, Rosana fala: Eu não acredito mais no amor, Marco Antônio. Ele concorda e Rosana diz: Me causa asco ver você desse jeito, barbado e mal cheiroso como aquele italiano Mateu. Marco Antônio, nessa hora, a agarra e fala: Mal cheiroso eu não estou, porque eu tomei um banho antes de vir aqui falar com você. E eu vim te buscar, porque eu quero ter você comigo pelo resto da minha vida.
Marco Antônio então acaba surpreendendo Rosana e a beija. Ela o afasta e diz: "Não, Marco Antônio, eu não quero." Porém, ele não a escuta e a beija novamente. E dessa vez, Rosana acaba correspondendo ao beijo dele. Os dois se sentam no sofá e Marco Antônio fala: "Eu voltei disposto a refazer a minha vida, Rosana. Eu espero que você entenda isso." E ela questiona: "Você quer que eu entenda o quê, Marco Antônio? Que você voltou aqui com esses seus maus modos e falando que ia voltar a viver comigo?" E ele rebate falando: "Você não fugiu do meu beijo." E Rosana diz: "Por que você me assustou com seus modos, senhor Marco Antônio? Eu jamais poderia imaginá-lo tão rude e tão atrevido." Ele sorri e pergunta: "Eu fui mais rude do que o seu italiano, minha querida?" E Rosana responde: "Mas eu jamais poderia imaginar de você tal comportamento, Marco Antônio." E firme, ele fala: "Se você ficar comigo, será assim que eu vou lhe tratar pelo resto dos meus dias." E Rosana rebate dizendo: "Você não se atreva." Porém, Marco Antônio garante que será assim que irá agir e a beija novamente. E Rosana fala: "Eu não podia imaginar que você fosse tão louco." E ele fala: "Nem eu sabia que eu era." E então, mais uma vez, Marco Antônio e Rosana se beijam. Nisso, ele volta para sua casa, entra em seu quarto e Naná, que está lá arrumando, diz: "Eu já estou cuidando, senhor Marco Antônio, daquela roupa que o senhor trouxe da sua viagem." E ele fala: "Por favor, cuide disso, Anastácia, para mim." E Naná diz: "O senhor não precisa se preocupar. Com licença." Naná sai, Marco Antônio então se deita em sua cama e fala a si mesmo: "Ai, Juliana, eu não tenho mais por que ficar sofrendo por você. Não tenho." Enquanto isso, em sua casa, Rosana acaba contando a Angélica o que aconteceu. E surpresa, ela pergunta: "Ele te beijou?" E Rosana diz: Foi isso que ele fez, minha irmã Angélica. Como um bruto, mas foi contra a minha vontade." E Angélica fala: "Pois está me parecendo que você gostou demais da brutalidade dele." E rapidamente, Rosana nega dizendo: Não, eu não gostei. Com os modos que ele me tratou, só faltou o cheiro de suor para ele se parecer com o Mateu. Mas esse Marco Antônio eu ainda não conhecia." E Angélica diz: "Eu estou achando, Rosana, que está longe de você ter ficado com raiva do Marco Antônio por causa do comportamento dele. Você ficou encantada com ele, não foi?" E Rosana diz: "Não fale bobagem, Angélica." E ela fala: "A grosseria dele mexeu com suas entranhas, não mexeu, Rosana?" E assustada, Rosana questiona: "Que imoralidade você está dizendo, minha irmã?" E Angélica responde: "Por que imoralidade? Por quê? Você tem coragem de me dizer que não gostou da brutalidade dele? Minha irmã, você mesma acabou de me dizer que para o Marco Antônio se parecer com o seu Mateu, só faltou o cheiro. Bendito cheiro, não é mesmo?" E Rosana fala: "Você está falando bobagem, Angélica." E ela continua a dizer: "Mas não foi justamente por causa do cheiro de homem do seu italiano que você se perdeu nessa vida? O Marco Antônio despertou a mulher que existe em você, Rosana. Você é assim. Você gosta de ser tomada à força, de ser beijada como foi beijada pelo Mateu naquela senzala, pelos cafezais da fazenda. Estou enganada?"
Rosana sorri e fala: ele me falou que quer voltar a viver comigo, Angélica. E Angélica pergunta: por que não? E Rosana diz: eu só estou pensando como é que eu vou dizer isso pro papai. À noite, Rosana decide falar com sua mãe, que fala: eu confesso que me assustei com a história que a sua irmã me contou, minha filha. E Rosana diz: pois é a pura verdade, minha mãe. Eu jamais pude imaginar que o Marco Antônio pudesse ser tão rude e tão atrevido. E Maria do Socorro pergunta: e você ficou com raiva dele por causa disso? E Rosana responde: eu já nem sei mais, minha mãe. Aliás, eu já nem sei mais o que eu faço da minha vida. E Maria diz: sua irmã me disse que ele pretende voltar a viver com você. Isso é verdade? Rosana concorda e fala: foi o que ele me disse, minha mãe. E Maria pergunta: e você? Então, minha filha, eu estou lhe perguntando. E franca, Rosana responde: eu não sei, minha mãe, mas de repente eu penso que talvez possa dar certo se eu voltar a viver com ele. E Maria diz: minha filha, pela história que a sua irmã me contou, esse moço foi rude com você quando esteve aqui. E Rosana fala: foi rude e atrevido, mas eu nunca vi o Marco Antônio tão sincero nessa vida, minha mãe. Eu estou disposta a lutar de novo, minha mãe. Eu não quero envelhecer sozinha nessa vida. Maria sorri e diz: ai, minha filha, eu estou de acordo. Eu também acho que você é moça demais para se acabar por aí chorando a vida inteira por alguém que não te quis. Agora, esse moço, dessa vez não vai tirar você daqui de casa assim, não. Não sem antes conversar com o seu pai. E muito direitinho. Rosana sorri e termina falando: quando o papai volta da fazenda? E aí me conta, o que vocês acharam do Marco Antônio ter se arrependido de ter devolvido a Rosana e ter voltado para buscar ela? Se fosse vocês no lugar da Rosana, aceitaria voltar com o Marco Antônio? Enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero muito saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo. Até a próxima. Tchau!